aqui. Estamos ao vivo? Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos ao vivo agora em mais uma live. Resolveu um carro disparar o alarme aqui, porque vocês sabem que é assim que funciona. A gente prepara tudo e o carro dispara o alarme na frente da secretaria. Nós estamos aqui na Secretaria de Educação. Estou muito feliz hoje. É um dia que começou a chover aqui em Londrina. A gente estava, sei lá, mais de 30 dias sem chuva suficiente. A gente tem uma previsão boa de chuva essa semana. A gente estava sofrendo bastante, por isso que isso é importante, né? A gente esquece de agradecer por esses presentes que a gente tem diariamente. E hoje é um dia muito, muito especial. A gente tem feito essas lives. Eu quero agradecer a generosidade do professor Antônio Napoli, que está aqui com a gente hoje. Eu vou explicar um pouquinho. E hoje é um dia muito especial de memórias, de saudade, porque seria o dia do Londrina Mais. Vocês estão vendo a imagem aí. A gente fez uma foto ano passado lá no Ney Braga. Hoje, 13 de agosto de 2020, nós estaríamos começando a quarta edição do Londrina Mais, que é um evento de formação de professores. É um nosso evento maravilhoso. Então, se vocês tiverem foto aí do Londrina Mais, eu tenho certeza que tem, porque todo mundo que está me ouvindo esteve no Ney Braga nesses últimos anos, então pode postar nossa hashtag lá, Londrina Mais, porque é importante ter umas lembranças boas, né? E também, o professor Antônio Napoli, ele é professor do CLP, Centro de Lideranças Públicas em São Paulo, professor de um curso de gestão pública muito importante na minha vida, que eu fiz em 2015 e 2016. E a Rosana Daliner, todo mundo conhece, assessora administrativa aqui da secretaria, fez em 2017, 18, 19. E nós conhecemos o professor Antônio Napoli lá. É um curso, é uma especialização em gestão pública. Vocês sabem que eu vim para Londrina exatamente porque eu trabalho nessa área de alguns... Acho que já tem bastante brasileiro, né, professor? Tem muitos especialistas em gestão pública, mas o CLP ele tem uma característica bem diferente. Eu fui muito feliz lá, mudou muito a minha história, essa especialização, e a gente conhece o professor Antônio Napoli de lá. E ele sempre impacta com tudo que ele nos fala, então por isso a gente convidou para participar hoje daqui. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo com vocês, e nós falamos sobre um pouco de ansiedade que esse momento tem gerado em relação aos planejamentos que a gente tem. A gente tinha uma história construída de como tudo isso ia acontecer, e, de repente, tudo furou, né? Nós sabíamos a aula que a gente ia dar, a gente sabia o orçamento que a gente ia empenhar esse ano, eu como gestora, nós sabíamos as escolas que nós íamos entregar, a Rosana como assessora administrativa sabe disso, a Carla, a Andréia aqui, sabiam exatamente todos os eventos que nós íamos fazer, até o 7 de setembro, gente, vai ser cancelado, 7 de setembro, que era maravilhoso, o Londrina Mais, 3 dias de festa no Parque Ney Braga, enfim, tanta coisa que a gente teve que deixar, abandonar e começar de novo. E aí, nessa expectativa, a gente está aqui para ouvir o professor Antônio Napoli. Ele, além de professor do CLP, que transformou minha história como profissional, transformou a história da Rosana, da Lina também como profissional, fala muito sobre o serviço público, sobre tudo isso que a gente sente. Nós não somos, ainda mais essa semana que a gente está tendo uma discussão sobre reforma administrativa bem intensa, o professor Antônio ele tem sempre uma fala sobre nós. Nós somos do serviço público, mas nós não somos números, nós somos pessoas. Então, fale para nós, professor. Conte para a gente Tá bom. Fale sobre isso, sobre ser
estar no serviço público, no serviço de educação, que também tem os nossos professores das instituições parceiras, mas como que a gente lida com tudo isso? Com a frustração dos planejamentos, que a gente tinha tudo lindo para acontecer, aula cheia, escola cheia, recreio, merenda, aí agora a gente tem máscara, isolamento social, distanciamento social. Nem tenho mais palavras. Professor, o senhor divide a tela agora com a Juliana, nossa super intérprete, e eu vou acompanhando todos os comentários aqui no YouTube, gente, depois vocês podem escrever, tiver dúvida, pedir indicação, tudo, mandem para nós, que eu vou ler tudo aqui e volto depois da fala do professor para fazer um comentário, enfim, tudo isso, tá bom? Professor, Londrina é tua. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra, né? Agradeço o convite da Maria Tereza, da Rosana. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar com vocês. Meu nome é Antônio Napoli, eu trabalho no setor privado há muitos anos, mas recentemente eu me interessei em apoiar o setor público, porque quando a gente olha a realidade do país, a gente vê que as únicas pessoas capazes, né, de organizar o país ou ajudar o país a saírem dos problemas que a gente vive são as pessoas do setor público. No setor privado, né, as pessoas elas são movidas por resultados muito objetivos, né? Um dono de uma empresa, o resultado da empresa é o lucro, né? Se ele vender mais, tiver menos custo e der mais resultado econômico, ele está sendo bem sucedido, claro, atendendo os clientes, ajudando as pessoas. Mas no setor público essa lógica não é a mesma. No setor público, se você pensar assim, eu tenho um orçamento para executar a educação, se eu não usar esse orçamento, não executar a educação que foi prometida, eu estou falhando. Então, assim, não dá para medir o resultado da atividade de um professor pela economia que se faz. Então, assim, qual que é a medida de sucesso, né? Como que um servidor público mede o seu sucesso? E, basicamente, um servidor público, ele cuida de gente. Se você pensar, o produto final, o melhor resultado possível que um servidor público pode oferecer é cuidar de gente. Se o cidadão, na parte que cabe ao Estado, se sente bem cuidado, as crianças do ensino público, né, as universidades públicas, se a gente pensar na área de saúde, na área de segurança, um cidadão que está satisfeito, que está sendo bem cuidado, essa é a medida de sucesso, né, do serviço público. E a lógica é muito diferente. E por que essa lógica é diferente? Porque no Estado, né, na atividade profissional do servidor público, a grande preocupação dele não é só uma preocupação de resultado material, é uma preocupação com bem-estar. E da onde que um servidor público, então, tira a sua vontade de trabalhar? Porque se ele, como servidor público, quisesse enriquecer, ele escolheu a área errada, né? Se ele quiser enriquecer, ele tem que trabalhar no setor privado. Então, o que ele busca, né? O que você, como servidor público, o que você, como professor, o que você, como servidor que atua na área de saúde, ou de segurança, ou na área de educação, qual é o resultado que alguém espera? E a motivação, em geral, dos servidores públicos, quando eu acompanho, eu percebo que eles têm uma motivação profunda muito maior, e razões que nem sempre são muito claras, né? Mas eles, em geral, têm uma história de vida que levou eles a querer trabalhar com grandes volumes de pessoas, né, e trabalhar com o bem-estar do cidadão em geral, para oferecer alguma coisa que faz muito sentido para ele. Então, claro, tem pessoas que têm esse perfil, tem pessoas que não têm esse perfil, mas na maioria das vezes, os servidores públicos que eu conheço, eles têm uma motivação interna que a gente não sabe muito bem de onde vem. E o que eu digo, né, nas conversas que a gente tem, nas palestras que a gente faz, é que esse servidor público ele é movido por um sonho. E só alguém com um sonho grande para persistir, muitas vezes, numa atividade que tem um conjunto grande de dificuldades, né? Você tem, ao tempo todo, um conjunto grande de pessoas que é a população de uma cidade, esperando, às vezes, muitas coisas do Estado, muitas coisas de um município, ou muitas coisas de um servidor, que nem sempre esse servidor vai poder entregar.
Então, ele já convive, muitas vezes, com uma pressão do público que, para muitas pessoas, já afastaria essas pessoas do trabalho. Ao mesmo tempo, ele persiste e ele continua trabalhando. Eu sei também que o servidor público tem acesso a recursos, mas nem sempre o total, o volume de recursos que ele precisa para fazer seu trabalho. E muitas das vezes ele se doa, ele se envolve de maneira pessoal com esse trabalho, fazendo o seu melhor, se dedicando sempre muito além, às vezes, do que lhe é pedido, né? E o que faz uma pessoa oferecer muito mais do que lhe pede, né? Então, assim, da onde vem essa motivação? Sou filho de professora, minha mãe deu aula durante muitos anos, né, no ensino fundamental, uma parte da vida na área rural, uma parte na vida na cidade, ao longo de sua história. E eu sei muito bem como é a vida de uma professora. Eu acompanhava minha mãe nas aulas e via que ela tinha uma motivação profunda de estar ali, independente das condições que ela encontrava. E ao longo dos anos, eu fui me perguntando, então, da onde sai a sua energia, né? Você que é servidor público, da onde você tira a sua gasolina? Da onde que você tira a sua motivação todo dia para enfrentar situações difíceis? Porque as situações diárias, elas são difíceis. Nesse momento ainda de pandemia, onde a gente tem que se adaptar a trabalhar em casa, cuidar dos filhos, cuidar das questões domésticas, ainda dar aula, sabendo que nem todos os estudantes têm, às vezes, a condição de ter acesso ao ensino à distância, mas todo mundo fazendo o seu melhor, essa pressão fica ainda maior. E aí, de novo, eu faço essa pergunta, de onde você tira a motivação? E o que eu aprendi ao longo dos anos é que as pessoas que fazem coisas grandes, mesmo que pareçam pequenas, mas que para elas são grandes, são pessoas que, em algum momento de suas vidas, passaram por situações muito difíceis e elas não querem que ninguém mais passe por essas situações que elas passaram. A falta, né, a dificuldade que elas passaram ao longo da vida, elas não querem mais que aconteça novamente na vida de ninguém. Então, elas se tornam pessoas generosas porque elas querem o bem-estar dos outros, porque o mal que elas viveram, elas não querem que aconteça mais de novo. E o que em geral, aconteceu na vida de um professor? Né? O que faz um professor querer ser professor? Quais são as motivações mais profundas de um professor? O que faz alguém escolher essa carreira? E durante muito tempo eu me perguntei e conversei com muitos professores e cheguei a uma conclusão que o sonho de vida de um professor, o sonho de vida de alguém que trabalha com educação, é fazer a diferença na vida das outras pessoas, conseguir fazer a diferença na vida de pessoas de maneira tão profunda que mude a vida dessas pessoas. Porque em algum momento na história de vida de alguém que se tornou professor, ele sofreu muito por não ter peso ou por não conseguir interferir dentro da realidade, dentro da vida dele. Então ele tentou várias vezes, né, ser importante e não conseguia. Em geral, muitos professores que eu conheci são pessoas que pai trabalhava, mãe trabalhava, essa criança tinha que se virar sozinha e ela não tinha um peso, a voz dela não era ouvida e ela tinha que se virar. E ela não tinha quem o apoiasse ou quem fizesse a diferença na vida dela. Essa pessoa se sentia muito sozinha e muito sem valor e muito sem importância. E aí, quando essa pessoa decide se desenvolver e fazer alguma coisa na vida para mudar a realidade que ela vive, ser professor faz todo sentido, né? O que faz um professor feliz, né? Vamos imaginar assim, a coisa que deixa um professor mais feliz em toda a vida dele. Imagine que você já encerrou sua carreira de docente ou de professor e você está lá com seus 90 anos e aparece um ex-aluno seu em torno de 70 anos de idade e ele chega para você e fala assim, professor, professora, você não deve se lembrar de mim, mas eu fui seu aluno há um tempo atrás e você mudou a minha vida. Eu me lembro do senhor ou da senhora com muito afeto, com muito carinho, porque o senhor e a senhora interferiram, mudaram a minha vida. Você me deu uma atenção no momento da minha vida que ninguém me deu.
eu me senti especial, me senti importante, e eu carreguei você no meu coração ao longo de toda a minha história de vida. E imagine que você é um professor ou uma professora e você está ouvindo isso, e eu já vi minha mãe viver uma situação como essa. É um momento muito emocionante, né? É um momento em que você fala assim, eu cumpri a minha missão nessa vida, né? Eu consegui mudar a vida de uma pessoa, sem saber que eu mudei a vida de uma pessoa, e ela me carregou consigo a vida toda, sempre interferindo, né? Ou ajudando, ou fazendo com que ela se sentisse especial. E essa mudança que a gente faz na vida dos outros quando a gente vira professor, ou que a gente quer fazer, ela tem um lado ruim, porque a gente só vai saber se teve sucesso de verdade quando essa pessoa estiver no final da vida dela. Quando a gente está ensinando o aluno, a gente está oferecendo conhecimento, está educando, está ajudando a desenvolver hábitos e mudando comportamento, mas o resultado disso que a gente está fazendo demora muito para aparecer. Então, para ser professor, você também tem que ser uma pessoa com muita fé, porque o professor ele faz o que ele faz para uma criança ao longo da vida dele, mas ele não sabe do resultado. O resultado só vai vir, de fato, no final da vida dessa pessoa, quando ela avaliar a importância que a educação teve na vida dela. E se ela consegue perceber e avaliar esse impacto e essa importância, e ter a generosidade de procurar os seus professores e poder contar para eles a diferença que fez na vida deles, esses professores são pessoas abençoadas, né? Porque eles vão ter a prova em vida de quantas pessoas eles ajudaram, de quantas pessoas, de fato, a vida se modificou por causa deles. E esse acaba sendo o sonho de vida de um professor, né? A poder participar da vida de pessoas de maneira quase anônima, sem saber se vai ter resultado de curto prazo, mas sempre fazendo o seu melhor para gerar o melhor resultado possível, torcendo para que essa criança carregue ao longo da vida dela todo o aprendizado, todos os hábitos, todos os comportamentos que foram desenvolvidos. Esse é a missão de um professor, né? Essa, de fato, é o que faz, pelo menos para boa parte dos professores que eu conheci, com que eles acordem de manhã e tenham vontade de continuar trabalhando, mesmo durante uma pandemia. Eles adotam os alunos quase como se fossem filhos, né? Ou um conjunto grande de filhos. E, nesse sentido, minha mãe teve milhares de alunos, eu me considero com milhares de irmãos, né? Tive a oportunidade de ver a minha mãe atuar como professora, e meu pai também como professor, e de poder partilhar, sentir que os dois, né, o que os dois contribuíram para a minha vida, também foi dividido com muitas outras pessoas, com muitos outros alunos que, de uma certa forma, considero como meus irmãos de aprendizado. E essa atividade profissional, quando ela é exercida na área pública, ela tem uma dose maior ainda de generosidade, né? É óbvio que nem todos são assim, mas a grande maioria se oferece pensando assim, eu vou ter uma carreira aqui na área de educação, mas eu não estou fazendo isso com um objetivo material. Se eu tiver as condições de trabalho adequadas, se tiver uma remuneração digna e honrosa, eu estou fazendo isso porque eu quero oferecer alguma coisa maior, que nem eu, às vezes, tenho muito consciência do que eu estou fazendo. Então, falar para vocês hoje é uma honra. Eu sou fruto de escola pública, boa parte da minha educação veio de escola pública, sou professor também. Eu acredito que esse investimento que todos vocês fazem, e mesmo eu sei que tem pais também, avós que estão ouvindo essa conversa, para a gente também saber um pouco a importância que tem e a diferença que um professor pode fazer na vida de alguém. Então, sinta-se de uma certa forma agradecido e mesmo sendo uma profissão de fé, onde o resultado será colhido só muito tempo depois, ao longo da vida de uma criança, eu acho que é muito importante você ter consciência do seu papel, do seu peso. Para uma criança, onde tudo é novo, onde tudo pode ser assustador,
ela vai ter como referência sua família, o seu pai, a sua mãe, que nem sempre vão estar disponíveis, mas ela vai ter, na sequência, como referência, um professor, uma professora, alguém que vai ser para ela um espelho, um modelo, e que as pessoas vão carregar ao longo da vida como um amuleto, como um aprendizado inesquecível. Eu digo que nós não somos quem a gente acha que é. Se a gente parar para pensar e para perceber, todas as pessoas que nos ajudaram ao longo da vida, todas as pessoas que nos impactaram, todas as pessoas que foram generosas e nos socorreram, elas passam a fazer parte da vida da gente. Tem gente que te ajudou, que você talvez nem lembre o nome, que um dia te deu uma atenção especial, te socorreu num momento difícil, generosamente, sem pedir nada em troca. E você, por gratidão, acaba adotando, às vezes, um jeito de falar daquela pessoa, você incorpora um hábito, um comportamento, às vezes você corta seu cabelo parecido com o daquela pessoa, às vezes uma criança imita a letra de uma professora, porque aquela professora foi para ele especial, e a gente vai carregando pedacinhos das pessoas que a gente admira, que a gente ama e que foram importantes na vida da gente, e a gente carrega nos nossos comportamentos. Então, eu costumo pensar e costumo compartilhar com as pessoas que nós somos um caleidoscópio de muitas pessoas as quais nós amamos e um caleidoscópio de pessoas que nos ajudaram, e a gente carrega um pedacinho de cada pessoa dentro da gente. E com isso, a gente perpetua essas pessoas ao longo da vida, né? E é assim que um professor, uma professora ou alguém que dá a sua atenção generosamente para alguém e no momento que precisa, se eterniza no coração e na vida das pessoas, né? Então, gostaria de dizer para vocês que eu me sinto muito honrado em falar para vocês, porque eu tenho consciência plena do papel que vocês têm na vida de milhares e milhares de pessoas. E não só a importância imediata, durante esse período que vocês estão dando aula, mesmo em condições adversas e difíceis, mas gostaria também de dizer que vocês têm uma importância muito além, que vocês devem, que os alunos para os quais vocês fizeram diferença, vão carregar vocês talvez uma vida inteira, vão carregar vocês talvez até o final da vida, como uma bênção, como um amuleto, ou como alguém que fez a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, eu peço assim, para que vocês coloquem toda a sua atenção na responsabilidade e no papel que vocês têm, porque, de fato, talvez vocês impactem muito mais na vida das pessoas do que vocês saibam. E se isso é verdade, como eu acredito que esse é o seu sonho de vida, fazer a diferença, né? Poder participar da vida de alguém, mesmo que sem um reconhecimento, mesmo que de forma anônima, poder participar da vida dessa pessoa ao longo de toda a história da vida dele. Então, assim, vale a pena você refletir, vale a pena você pensar no seu papel e no tipo de investimento que você está fazendo na área pública. Acho muito importante. Maria Tereza, era isso, assim, o que eu tinha para falar. Estou aberto também para perguntas ou para poder falar de questões específicas, né, que os professores eles queiram falar. Então, estou aberto aqui à conversa. É isso, professor. Nós tivemos vários comentários aí. Uma professora colocou que, nesse momento, uma das ações que mais a deixam feliz é quando os alunos retornam com as atividades, com as fotinhas lá no celular, né? Porque a gente está usando muito o celular ainda. A gente foi, nesse momento, foi uma surpresa para a suspensão das aulas, né? A gente não tinha uma ferramenta, a gente não tem todos os alunos conectados ainda, mas alguns relatos têm se lembrado de qual é o propósito. Eu acho que essa é uma
uma ação muito importante de todos os professores. Nós temos que nos lembrar por que a gente está aqui. Acho que uma outra professora colocou um depoimento aqui, que a assinatura dela é em homenagem à assinatura da professora, que ela se lembra que escolheu esse modelo de assinatura por conta de uma professora que influenciou a vida dela. E o quanto nós, professor, temos essa lembrança, né? Enquanto estava falando, eu fui lembrando de vários professores que passaram pela minha vida, inclusive uma passagem muito, muito triste que eu vou compartilhar com vocês, que eu nunca esqueço. A minha família morava em Rondônia e nós nos mudamos, né, para o interior de São Paulo, e eu estava na 4ª série. Escrevia assim no caderno, não escrevia na linha, eu escrevia meio para cima, assim, eu começava a escrever, ia subir no morro, que a gente fala, né, letra assim, cursiva. E eu me lembro de uma professora que falou assim, ué, lá em Rondônia não tinha linha no caderno? Então, quer dizer, eu já sofri um bullying danado de ser fora, de estar entrando no meio do ano na turma e ouvir a professora dizer isso sobre minha atividade na frente de todo mundo. Quer dizer, tinha 1000 maneiras da pessoa me corrigir e fez uma correção que me impactou e é um momento muito triste que eu me lembro da minha vida, mas assim, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Então, eu sou professora da educação básica, da educação infantil até o 5º ano, gosto muito de trabalhar com 4º e 5º ano, mas essa é uma marca que eu tenho, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Então, no meu trabalho, eu tento não jamais chamar atenção, ou surtar com alguém, ou, sei lá, com um aluno, com uma pessoa, perto de outras, porque eu tive até essa marca muito ruim na minha vida, que aconteceu por conta de uma professora, e quando você falava, eu me lembrei muito disso. Mas tem uma série de outras passagens que são muito melhores, né? A gente tem lembranças ruins, mas das lembranças dos professores, muito mais lembranças boas que fazem o que nós somos hoje. E nós, professores, nesse momento, todo mundo que está aí está percebendo o quanto a gente está impactando a vida dos alunos ainda mais nesse momento, conversando com eles, atendendo a família. Eu ouvi relatos de muitos professores que, como eles estão em contato com os pais, que as mães, os pais, os adultos responsáveis têm compartilhado situações e problemas pessoais com os professores. Os professores têm feito um papel de ajudar os pais nesse momento, que é uma questão que apareceu que talvez antes a gente não fazia, porque não tinha nem tempo, não tinha o número do celular. Agora, esses dias eu vi um relato de uma professora que a mãe ligou para pedir ajuda numa questão pessoal, assim, pediu conselhos numa situação pessoal. Então, o professor tem sido, eu li isso aí nos comentários, uma luz na escuridão. A gente já é. E Maria Tereza, é muito importante, né, nessa hora, entender assim que o servidor público, né, como ele está a serviço de uma comunidade, né, como o bem-estar público ele está um pouco acima até do que se imagina, porque as pessoas compreendam também que atuar na área pública é isso, né, cuidar de gente, estar à disposição, mesmo quando eles mesmos, né, vocês professores dentro de casa estão vivendo situações semelhantes dos outros pais, né, que têm os seus alunos, né? Então não basta só cuidar da sua própria casa, como você tem que oferecer para alguém. E é isso que eu digo, o serviço público, ele tem na sua essência uma generosidade, e que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Por que não percebem? Porque elas usam uma lógica do comércio, do setor privado, onde a pessoa ela faz pensando em alguma coisa que ela terá em troca. Mas o que faz uma pessoa entrar no serviço público sabendo que ela não é lá que ela vai ter uma troca material, né? Se ela quiser se enriquecer, ela vai para o setor financeiro, ela vai para o comércio, ela vai fazer outras atividades. Então, ela deliberadamente está escolhendo uma carreira que é uma carreira que ela sabe em que as condições, né, de trabalho são condições diferentes do setor privado. E que ela sabe que não é ali que ela vai fazer uma carreira assim, material, né, exuberante, que ela vai poder enriquecer. Então, ela está indo lá por alguma coisa maior. E se a gente não presta atenção o que nos motiva, da onde vem a nossa energia, né, o que faz os nossos olhinhos brilharem, mesmo em momentos de dificuldade, onde a gente, como professor,
já tem dentro de casa os seus problemas e ainda assim está cuidando e ajudando outras crianças e outros pais, né? Se você não tem consciência de que você tem essa energia extra, essa motivação extra, você está perdendo uma chance importante de ver o quão relevante é seu trabalho e de saber valorizar o serviço público. O bom serviço público, né, o serviço público que está atendendo a esse objetivo mesmo, de cuidar de gente, de cuidar das pessoas. E é isso, né, que de fato, lá no curso do MLG, eu começo o curso com uma pergunta meio chocante, né, mas eu gosto de incentivar as pessoas a pensarem nisso, né, o que você gostaria de ouvir ou de colocar na sua lápide, né, ao final de sua vida, o que você gostaria de ouvir? Né, o que você gostaria que fosse, ao final de sua vida, um tema relevante, né, ou o que as pessoas falariam ao longo de sua vida, né? Então, a gente faz esse exercício e eu acho que um professor gostaria de ouvir assim, eu fiz a diferença na vida de milhares de pessoas. E essas pessoas talvez nunca vão me contar, mas eu tenho essa fé, essa convicção de que ao longo da infância dessas crianças eu fiz toda a diferença e elas vão carregar essa diferença que eu pude oferecer ao longo da vida, né? Acho que esse é a maior motivação que um professor pode ter, né? Saber realmente que fez a diferença na vida de uma pessoa. Por isso que é bom você ter consciência do seu papel. Outras profissões, por exemplo, o médico, né? Que faz alguém escolher a área de saúde, né? Um médico que atua na área pública. Em geral, uma pessoa que faz medicina, nem todas, mas muitas das vezes são pessoas que tiveram um contato com situações difíceis, de morte, e elas passam a vida, então, a querer reproduzir, assim, vencer a morte, né? Ou entender melhor a morte, ou ajudar as pessoas a poderem lidar melhor com as situações difíceis na área de saúde. E por isso elas se tornam médicas, né? E assim por diante. Um administrador, um gestor público, em geral, teve ele gosta de ver tudo organizado, né? As pessoas com seus recursos, as coisas funcionando, né? E, em geral, ela teve uma vida onde isso não foi possível, né? A casa não era toda organizada, não tinha os recursos disponíveis. Então, o gestor público, ele gosta de cuidar de um monte de gente, de um monte de bagunça e deixar tudo organizado, né? Então, assim, eu imagino que no final de uma carreira de um gestor público, se ele é elogiado dizendo assim, ele colocou em ordem toda a área de educação, os recursos estavam lá, as pessoas estavam funcionando, todo mundo estava harmonicamente fazendo o seu trabalho, apesar das dificuldades, ele vai se sentir muito satisfeito com o seu trabalho, né? Então, toda a profissão tem uma motivação mais profunda. E na área pública, essas pessoas que escolheram a área pública, elas têm uma vontade de impactar muita gente, de fazer isso em escala. Elas gostariam de... Tem gente que gosta de dar aula particular, mas tem gente que gosta de dar aula em escala, né, de fazer coisas para atingir muita gente, porque ela gostaria que muitas pessoas tivessem uma vida melhor e que não passassem pelas necessidades que ela passou, ou que não passassem pelas dificuldades que ela, às vezes, foi testemunha, né? Então, é um momento importante, eu me sinto honrado e gosto de ressaltar que eu considero o papel do servidor público essencial na vida de uma comunidade. E ainda mais quando ele consegue encontrar a sua motivação mais profunda, porque são eles que vão ter a energia adicional e a energia extra para resolver os problemas mais difíceis do país. Porque se a gente precisar pagar para resolver qualquer problema muito dinheiro, não há dinheiro que resolva os problemas. Veja, no começo da pandemia, as pesquisadoras que fizeram o sequenciamento, né, do genoma do vírus trabalharam de graça 2 semanas. Não foi certo elas trabalharem de graça, mas o que demonstra é que elas tinham um compromisso muito maior, né, com o trabalho delas do que as pessoas imaginam. E a pandemia ajudou a revelar um conjunto grande de profissionais que fazem muito além do que lhes é pedido, não porque eles querem reconhecimento, é porque eles têm dentro de si uma missão muito maior, uma vontade de transformar a realidade, uma vontade de transformar o mundo muito maior. E não há dinheiro que pague essa satisfação. As pessoas têm sim que ter uma remuneração adequada e correta, digna, que reconheça o trabalho delas. Mas não é daí que as pessoas tiram a gasolina no serviço público. De maneira geral, todo mundo que eu conheci dando aula, né, para servidores públicos, ou todo mundo que eu conheci que são amigos, que trabalham na área pública,
eles têm motivações muito mais profundas, a vontade de mudar o mundo numa escala maior e a vontade de interferir na vida das pessoas com maior eficácia, né? Se faz mais, às vezes, com R$1 num município na área de educação do que se faz, às vezes, num setor privado. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é porque existe essa vontade maior de entregar algo a mais que nem lhe foi pedido, mas que é uma ânsia natural de uma pessoa que, de fato, tem essa motivação no serviço público, né? Então, tenham consciência disso. E eu também gostaria de dizer para todo mundo que está escutando que tem muito mais gente que admira o servidor público que está exercendo bem a sua função do que vocês sabem, né? Apesar, a gente ouve às vezes muito mais as críticas negativas, ou o barulho, ou o discurso de ódio, ou esses discursos que são volumosos, assim, para ocupar espaço. Mas em termos de volume, número de pessoas, eu tenho visto que tem muito mais gente que admira o trabalho dos professores, admira o trabalho dos profissionais, por exemplo, na área de saúde ou de segurança, do que criticam. É que a crítica aparece mais do que o elogio. Somos uma sociedade que não temos o costume de elogiar ou de reconhecer qualidades nos outros, né? A gente gosta muito de criticar, porque temos medo, né, do que não funciona e a gente reage mal. Mas a gente também deveria reagir bem elogiando. Por isso que eu gosto das premiações, por isso que eu gosto quando uma secretaria reconhece profissionais que são exemplo, para que a gente possa também conhecer essas pessoas, né? Essas pessoas que são um exemplo, né, na área pública, para a gente poder também ter referência, para poder admirar e para poder incentivar as pessoas que quiserem seguir carreira nessa área, né? Eu acho a área pública muito mais desafiadora, muito mais complexa, muito mais difícil do que a área privada. E não é qualquer pessoa que topa, não, atuar nesse setor. Por isso que meu respeito por vocês, minha admiração profunda, né, e a minha vontade sempre de colaborar, sempre que eu sou convidado ou que eu tenho uma oportunidade. Professor, tem vários comentários aqui de pessoas que retomaram algumas histórias da vida e por que são professor, muito interessante tudo isso. E tem mas nessa fala agora, uma coisa me chamou a atenção, assim, primeiro que a gente tem que melhorar a nossa autoestima, né, porque a gente acaba ouvindo só as críticas negativas, e a gente tem um monte de coisa boa, nós estamos lendo um monte de história sensacional de professores que estão, que sempre fazem muito mais do que está escrito no estatuto do servidor, né, sempre faz muito mais do que está escrito no contrato de trabalho. A gente precisa olhar mais, a gente tem... Essa frase, fala final, foi muito importante. A gente, às vezes, olha muito para as críticas. Porque o professor é desvalorizado. Não, vamos olhar e ouvir coisas melhores e ouvir as... Outra fala tua, eu comecei a pensar assim, quantas crianças eu impactei? Eu dei aula do ano 2000 até 2012 na sala de aula. Então, entre educação infantil e ensino fundamental. Aluno é bastante criança. Aí, se você pensar, cada ano, será que eu fiz mesmo a diferença? Eu não vou fazer uma enquete, porque eu não sei se eu estou preparada para crítica, se algum aluno aparecer. Mas eles sempre postam fotos, eles compartilham coisas minhas. Olha, professora Maria Tereza. Eu me lembro de momentos muito engraçados, porque eu sempre fui muito espontânea com os meus alunos, com a minha turma, e eu lembro deles com muito, muito carinho. Então, assim, no mínimo, eu fiz a diferença, porque eu ficava mais com essas crianças do que elas ficavam com os pais acordados, né? Porque eles ficavam 5 horas direto comigo. E o quanto eles devem ter jeito... Eu lembro que eu falava tudo de bom. Ai, tudo de bom. Era uma expressão que eu usava, sempre usei nos meus alunos. Ai, tá tudo de bom. E uma professora de outra sala falou isso, falou, Maria Tereza, eu vejo fulano, eu vejo você no fulano quando ele faz, porque ele faz igualzinho, tudo de bom, tá tudo de bom. Era uma expressão que eu usava e que eu nem sabia, eles me imitavam exatamente porque era, gente, tá tudo bom, tudo...
porque influenciava. Então, pensando aqui, eu fui fazendo uma conta na minha cabeça de quantas crianças já passaram por mim, porque eu, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, e eu espero de verdade que, se eu fiz alguma coisa que não foi boa, que eles me perdoem, mas que eu com certeza tentei fazer tudo de bom, influenciar em coisas ótimas para a vida deles, eu tenho certeza que sim. Inclusive, eu tenho alunos, eu sou de Ourinhos, no interior de São Paulo, e eu tenho alunos, eu ia falar crianças, que estão estudando aqui em Londrina, que fazem faculdade aqui, que eu encontro na rua, que as mães me ligam. Olha, até hoje eu tenho esse tipo de contato. Esses dias um menino veio para cá, né? Esses dias, menino, foi entrar no primeiro ano da universidade, e a mãe me achou no Facebook, me mandou uma mensagem, falou, professora, falei, não, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, porque ele estava mudando para cá, sozinho. Eu achei isso muito engraçado, assim, eu dei aula para o menino, ele tinha 8 anos, agora ele tem 21, está entrando na 20 anos, mais ou menos, está entrando na faculdade, e a mãe ainda está ligando para a professora para saber se ela pode contar comigo se acontecer alguma coisa. Então, assim, eu tenho muitas histórias de gratidão na minha vida, exatamente por isso, de estar lá na sala de aula. Depois que você veio para a gestão, acaba impactando mais pessoas, e eu espero que o meu trabalho seja para impactar positivamente. A gente está fazendo, tenho muito orgulho dessa equipe, e acho que a gente tem que elevar a autoestima mesmo. Nós somos professores maravilhosos, esplêndidos, plenos, e nós temos que ter isso, essa autoestima lá em cima, para que a gente possa poder ajudar, que a gente possa ajudar as pessoas, né, na verdade, colocar a máscara primeiro na gente, depois ajudar outras pessoas que estão vindo ou que precisam da gente, principalmente os nossos alunos e os pais dos alunos. Tem uma pergunta aí que eu gostaria, eu vou passar para você, professor, não pode chamar ele de senhor, viu, gente, que ele não gosta. Eu vou você, e aí você faz uma conclusão também. Uma pessoa perguntou sobre termos caleidoscópios, né, que são aqueles objetos, que é uma bola bate na outra, acho que todo mundo sabe o que é, né, gente? E ela disse que está lendo sobre isso numa revista, e ela queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse juntado de gente que nós somos. Quando a gente tem um exercício que eu sempre ofereço para as pessoas, né, eu peço para que elas façam, para saber de fato quem é importante na sua vida, né, porque na verdade a gente é fruto da generosidade de muitas outras pessoas, né. Então pega um papel, um lápis, e se você puder fazer esse exercício, vale muito a pena. E vá lembrando na sua história as pessoas que fizeram diferença na sua vida. Existem pessoas que fizeram muita diferença na sua vida. Às vezes, eu me lembro que eu era um mau aluno em matemática, e aí minha mãe me levou para fazer uma aula de reforço com uma professora. Só que eu já era mau aluno, eu falava, vai piorar, né? Eu vou fazer uma aula de reforço e vou me sentir mais mal ainda, porque eu já sou um mau aluno. E a professora que me recebeu, ela era jovem, ela tinha 18 anos, e ela me recebeu de maneira muito doce, assim, ela foi muito gentil. Eu sou católico, ela era evangélica, e aí quando eu entrei na sala da casa dela, eu me lembro que era uma tarde muito iluminada, e ela me tratou com muito respeito, com muita doçura. E ela fez eu sentar na mesa, né, para estudar, e ela falou, olha, eu sou evangélica, a gente pode rezar um Pai Nosso antes de começar a estudar? E eu falei, sim, né, a gente rezou, daí ela me ofereceu um copo d'água, e ela foi conversando comigo, foi me relaxando, foi me deixando muito à vontade. E aí, sem eu perceber, eu estava fazendo exercícios de matemática com ela, dando risada, e aí ela acaba a aula, ela falou, o problema, você sabe matemática, é que você fica muito nervoso, então fique calmo e tal. E eu percebi naquele dia que ela tinha conseguido me acalmar e eu tinha conseguido fazer os exercícios. Eu nunca me esqueci dessa professora, eu não me lembro mais o nome dela, eu me lembro da casa em que ela morava, e ela é uma dessas pessoas da minha lista. E aí o que eu peço para que vocês façam façam uma lista dessas pessoas. Se elas estiverem vivas e você souber onde elas moram, faz um bolo de fubá, compra um buquê de flores, leva um presente ou escreve uma carta dizendo para elas quanto que elas fizeram a diferença na sua vida. Mas vai lá e fala para essas pessoas. Se elas já não estiverem vivas mais, mas você conhecer a família delas,
vai lá e conta para a família delas como essas pessoas foram importantes na sua vida. Reconhece o valor que elas trouxeram para a sua vida. Mesmo que se você não tiver intimidade, leva uma carta para a família contando o quanto que essa pessoa foi importante na sua vida, como que ela fez a diferença na sua vida. E se você tiver acesso a essa pessoa, vai lá pessoalmente, dá um abraço. Às vezes você talvez não vá querer falar nada em particular para ela, mas só o fato de você ir lá com um olhar de admiração, reconhecer a contribuição que essa pessoa deu na sua vida, você vai fazer diferença na vida dessa pessoa, talvez de forma permanente. E dentro, no seu coração, você vai fazer justiça, porque você carrega um pedacinho dessa pessoa no seu comportamento, no seu jeito de ver o mundo, nas suas atitudes, montando um grande quebra-cabeça das coisas boas que fizeram diferença. Mesmo quando alguém erra com você e te obrigou a se desenvolver e obrigou você a ser melhor, ela também vai ser um herói na sua vida, né? Quando a gente erra com alguém, eu falo que a humanidade ela é feita de vítimas fazendo vítimas, né? Eu duvido que um pai queira, ou de um professor, ou alguém que tenha errado com você, queira ter errado deliberadamente para te fazer mal. E eu imagino que na hora essas pessoas ou não sabiam o que faziam ou achavam que estavam fazendo o melhor. Mesmo essas pessoas, né? Você se tornou às vezes um professor porque talvez seu pai, talvez sua mãe não lhe davam atenção, talvez você não existisse em casa e você tinha que fazer sua comida, você tinha que se virar sozinho e você queria realmente ser muito importante na vida de alguém e aí você escolheu a carreira de professor por causa disso. Então, mesmo que teus pais ou alguém na sua história de vida descuidou de você e não te deu a atenção que talvez você, ou a importância que você talvez merecesse, simplesmente por existir, não por fazer nada diferente, levou você a construir uma carreira para se tornar uma pessoa útil, uma pessoa digna, uma pessoa que muda a vida das pessoas, né? Então, até os teus algozes, até as pessoas que te fizeram mal, até as pessoas que te mostraram o que não fazer, são importantes porque elas te mostraram o que seria um mundo melhor, né? E você, com certeza, caminhou ao longo de sua vida para se transformar numa pessoa que muda essa história. O teu passado pode ter te trazido até aqui, mas não é ele que determina o teu futuro, o teu final da sua vida, né? É você quem escolhe. E se você reconhece tanto as pessoas boas que fizeram uma contribuição na sua vida e vai lá e fala para elas, você começa a cometer atos de justiça, de fato. Você age de maneira justa com quem realmente fez a diferença na sua vida. E é muito importante você ter essa possibilidade de reconhecer e de falar para essas pessoas que elas fizeram diferença na sua vida. Então, a gente é um monte de gente, né? A gente é uma soma de pedacinhos das pessoas que fizeram diferença na vida da gente. Eu perdi uma irmã muito jovem, e essa irmã tinha um hábito de fazer piadas que nem sempre eram engraçadas, e por não ser engraçadas, ela ficava rindo da minha cara. Então, e aí todo mundo ria do ridículo, né, da situação. E hoje meus filhos fazem a mesma coisa, a minha sobrinha faz a mesma coisa, eu consigo ver essa minha irmã na vida de muita gente, como se um pedaço dela se perpetuasse na vida de todo mundo. E nesse sentido que eu acho que o trabalho de um professor, quando feito com amor, com dedicação, os torna imortais no coração de seus alunos. Porque muito do que eu sou como professor hoje são coisas que vieram de professores que fizeram diferença na minha vida. Muitos, dezenas de professores que realmente eu carrego no coração com admiração, porque eles estavam lá no momento certo e nunca pediram nada em troca para mim. Ofereceram o seu carinho, a sua inteligência, a sua sensibilidade para educar, sem nunca exigir de mim absolutamente nada, a não ser que eu fosse disciplinado e que cumprisse as etapas do ensino, né? Então, gostaria de pedir para vocês, generosamente, aprenderem a olhar para trás no seu passado, para as pessoas que estão ao seu lado, e aprender a reconhecer e agradecer de verdade mesmo, na vida real, essas pessoas. E, por fim, se você não tem mais contato, não sabe o nome, nem tá onde essa pessoa, faz um dia
um jantar em homenagem a essa pessoa, dá uma aula em homenagem a essa pessoa, conta a história para alguém, para poder demonstrar para o universo e para todo mundo que você compartilha a sua vida, a importância que as pessoas podem ter na vida umas das outras. Com isso, eu acho que o seu coração vai ficar mais aquecido, você vai se reconectar com o seu sonho de vida maior, que é fazer essa diferença, e você vai ter uma gasolina adicional em momentos tão difíceis como o que a gente está vivendo e vai viver ainda. Eu não acho que o momento em que a gente vive vai se resolver de maneira muito fácil, e eu acho que tem um conjunto gigante de pessoas contando com vocês para guiar elas e ajudar elas a passar por esses momentos tão difíceis que passamos e tão difíceis que ainda vamos passar. Esse momento difícil vai acabar, e você vai se lembrar com orgulho de tudo que você enfrentou, com erros e com acertos, em momentos piores e em momentos melhores. Mas se você souber reconhecer, ao longo dessa jornada, quem te ajudou a ter essa capacidade de enfrentar a dificuldade e conseguir ajudar outras pessoas passando para frente o presente que você recebeu, eu sou muito grato. Eu acho que com isso vocês devem se tornar servidores públicos exemplares e vão carregar o orgulho e a honra de ser quem vocês são, de trabalhar com o que vocês trabalham ao longo da vida. Eu tenho muito orgulho da minha mãe como professora, muito orgulho, muito mais do que ela mesma talvez saiba, e do meu pai como professor também, e como pessoas que se dedicaram aos outros, muitas vezes deixando até de se dedicar aos próprios filhos, porque elas queriam atingir mais pessoas, queriam atingir um bem-estar em escala, né? De fato fazer a diferença e construir um mundo melhor. Então é o meu recado para vocês, é o meu pedido. Façam esse exercício, reconheçam os seus heróis, agradeçam para eles, torne público a contribuição que uma pessoa fez na sua vida. Mesmo que essa pessoa tenha contribuído de forma inversa, ela foi fundamental para você ser quem você é hoje. Olha que eu acho que eu vou ter que fazer umas cartas aqui, pôr no correio hoje lá para Ourinhos, ou então fazer uma postagem nas redes sociais. E até para a professora que eu contei a história. Bom, mas tudo bem, nós vamos evoluir. Gostei muito do que eu ouvi, a gente é feito de gente. Às vezes nós temos vítimas fazendo vítimas, às vezes as pessoas só sofreram e estão reproduzindo o que fizeram. E para falar desse momento de gratidão, que deu super certo o assunto, eu sempre falo que é tão alinhado que parece que a gente combinou. A gente sempre faz e fala sobre coisas que a gente já estava pensando. Tem uma creche, um centro de educação infantil municipal, que chama Clélia, aqui em Londrina. E lá no Clélia, que todo mundo conhece, a coordenadora pedagógica começou um trabalho que chama um projeto que chama Eu Vejo Flores em Você. Sabe aqueles desafios que tem no Instagram? Posta foto em preto e branco, posta foto assim, posta foto... Então, é mais ou menos um desafio parecido com esse. Você tem que gravar um vídeo, por exemplo, eu gravo um vídeo para a Rosana, da Linger, que está aqui, e falo assim, eu falo das qualidades dela e falo, Rosana, agora você vai falar da Carla. Aí ela é como uma corrente, assim, é bem legal, e a coordenadora, a Maria Ângela que me contou a história, na verdade eu não conversei com a coordenadora ainda. E o projeto chama Eu Vejo Flores em Você. Uma pessoa fala de uma colega de trabalho, as flores que vê nessa pessoa. E eu achei tão sensacional. Eu não recebi ainda nenhum vídeo, tá, gente? Ninguém vê flor em mim. A Maria Ângela mandou para casa, que eu já estou sabendo, mas eu não recebi. Mas tudo bem, tudo bem. Mas eu achei demais. Eu vi o vídeo que a Mari mandou para casa, eu achei lindo, lindo, lindo. As flores que ela vê, as flores que eu vejo em você. Aí faz um vídeo curto, porque também não pode ser grande, né, gente? Porque o povo não está com muita paciência hoje em dia. Faz um vídeo, então eu quero propor isso para a rede. Vamos falar das flores que a gente vê no colega, que a gente vê na professora que passou pela nossa vida, as flores que a gente vê na diretora, que foi super importante para a nossa vida, da coordenadora, do colega de trabalho, do vizinho que deu carona enquanto você estava começando, indo para a escola, o quanto as pessoas foram importantes. Eu tenho um punhado de gente em mim,
E eu gostaria de... E o mais legal, gente, você pode fazer justiça. Você pode fazer justiça quando você dá o devido reconhecimento a quem merece na sua vida. Muito legal isso. Esse sentimento de justiça. Todo mundo abomina a ideia de sofrer uma injustiça, mas a gente, às vezes, não espalha. Então, vamos espalhar esse sentimento de justiça, criar essa onda. Professor, muito obrigada. Tem uma professora que escreveu aqui no comentário que essa conversa contigo foi um bálsamo. Então, eu quero dizer que foi um bálsamo mesmo. Muito obrigada por esse momento de reflexão aqui que a gente fez. Deus abençoe você, obrigada. Obrigada, Ju, nossa intérprete. Então, vocês estão aqui por generosidade. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer a Rosana Daliner, que falou contigo, para que a gente conseguisse fazer hoje, a Carla, André, que estão aqui sempre trabalhando nos bastidores, e lembrar algumas coisas importantes. Londrina Mais, podem postar um monte de lembrança hoje nas redes sociais, para a gente se conectar, encher o coração de esperança. O nosso canal, que vocês têm que curtir, porque aí vocês recebem os avisos quando tem as lives, e o Vejo Flores em Você. Acho que tem uma música, né, do Ira. Não, Ira. Gente, tem Ira ainda. Ai, meu Deus, eu vejo flores em você. Tem, ai, vou achar a música aqui para ouvir. E Vejo Flores em Você. Professor, obrigada. Ju. Obrigado, gente. Um beijo enorme a todos vocês. Bom trabalho. Contem comigo.